Nós estamos numa terra restaurada, a qual foi caótica, a caída de Lúcifer. Deus restaurou e falamos sobre Lúcifer, que estava sobre o mundo original, e ele conquistou uma terceira parte dos anjos, diz Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 4. E antes de você tomar teu assento, que você estava um pouquinho cansado de estar sentado, então vamos ler mais um versículo, depois vocês vão tomar os vossos assentos. Vamos ler a primeira parte de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, porque a segunda parte é Israel no deserto, é a mulher. Mas a primeira parte tem 2 hebraísmos. Quem nos lê a primeira parte? Isto. Obrigado, irmão. Com a sua cauda, levou a terceira parte das estrelas dos céus. Ali tem 2 hebraísmos. O primeiro, a estrela, que para dentro do hebraísmo, para Deus, são os anjos. E em segundo lugar, Lúcifer com a sua cauda. A palavra cauda no hebraísmo quer dizer trabalho mal feito. Nós aqui, quando alguém faz um trabalho mal feito, nós temos a nossa cultura. E dizemos, você fez um trabalho de porco, um trabalho de relaxado, né? Que mais? Gambi. Essa eu não conhecia ainda. É paulista essa aí. Essas são a nossa cultura, um trabalho mal feito. Mas dentro do hebraísmo, um trabalho mal feito, eles dizem feito com a cauda. É um trabalho mal feito. Então, Lúcifer com a sua cauda, quer dizer com um trabalho mal feito. Qual é esse trabalho mal feito? O recugem. O que é recugem? Tráfico, comércio de tráfico de influência. Esse assunto não foi lá nos céus. É comum a gente escutar alguém pregar. Lá nos céus o Satanás dividiu os anjos. Não, lá ninguém divide nada. A divisão dos anjos foi aqui na terra. Foi no mundo original, que foi caótico, como eu falei hoje pela manhã, que os anjos estavam a favor de Satanás, de Lúcifer. E entre eles aqui na terra, que foi feita essa divisão, ele usou esse recurso, esse comércio de tráfico de influência, e fez um trabalho sujo, um trabalho com a cauda, um trabalho mal feito. Como nós vimos hoje pela manhã, as palavras de Ezequiel e de Isaías, que ele prometeu um político corrupto, né? Que ele prometeu aos anjos que subiria lá em cima, seria semelhante ao Altíssimo, e sentaria ao lado do norte, que é a direita de Deus. Isso é tudo errado. Então, irmãos, esses anjos foram presos lá no Tártaro e estão presos. Deus não perdoou eles para o juízo do grande dia. Podeis tomar vossos assentos, já descansar um pouco. Agora os irmãos observem, eu disse hoje pela manhã, que desde a saída do jardim do Éden até a cruz de Cristo, se calculam aproximadamente 4.170 anos, da saída do jardim à cruz.
Nesses 4.170 anos, eu falei pela manhã, morrer era descer às profundezas da terra. Era ir para o paraíso que estava dentro do Hades ou Seol. Então havia um temor. Mas todos salvos que descera a esse paraíso nas profundezas da terra, eles desceram com uma promessa de um dia nascer o Salvador, e esse Salvador tirar eles daquele lugar. Essa promessa veio desde o Gênesis 3,15. E essa promessa passou por esses 4.170 anos, que um dia nasceria o Salvador. Por esse motivo que Simeão, quando está no templo e lhe trouxeram Jesus, que ele tomou nos seus braços, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: eu já posso morrer. Agora não tenho medo mais da morte, porque meus olhos viram a promessa de Deus. Porque agora os que estão lá embaixo, os que desceram as profundezas, ele vai lá buscar. E Jesus fez uma política muito linda. Ele fez uma promessa dizendo: a minha igreja, as portas do Hades não vai prevalecer contra ela. O que queria dizer Jesus com isso? A minha igreja, a minha noiva, a minha esposa, não desce lá embaixo, ao lado do inferno, onde está Abraão e todos os salvos do Antigo Testamento. Minha igreja não vai lá. A minha noiva, a minha esposa, não. As portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. E os irmãos, observem que ele morre na cruz, deixa o seu corpo na sepultura e desceu às profundezas da terra. Ele foi lá no Hades e no Seol. Primeiramente ele veio do lado do inferno e pregou para os espíritos em prisões. Vamos ver 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. Sim. Obrigado. Vocês observem que ele morre, deixa seu corpo na sepultura e ele desce lá no inferno pregar aos espíritos em prisões. Tais seres que viviam desde o tempo antediluviano, lá, os primeiros, que desde lá até a sua morte, estavam e estão lá no inferno. E agora Jesus entrou lá dentro e se identificou para eles. E eu vou parafrasear. Aquele que vocês não creram. Que lástima vocês não creem. Vocês deram ouvido ao inimigo, a Satanás, e ele vos enganou. Ele disse que eu não consumaria a obra de redenção, e eu consumei a obra de redenção. Eu já morri na cruz, e agora eu vim aqui a pregar para vocês.
não pregar salvação, mas foi levar mais juízo todavia para eles, porque a morte de Cristo na cruz foi o céu sabedor, a terra e o inferno ficou sabendo. Porque ele foi lá e pregou. E tirou a chave das mãos de Satanás, da morte e do domínio que ele tinha sobre aquele lugar. Foi uma decepção grande. E depois que ele pregou ali, ele passou para o outro lado. E ele foi lá onde estavam os salvos. Vamos ver Jesus entrando lá? Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus capítulo 4, versículo 16 se divide em duas partes. A primeira parte foi com os seres vivos. E a segunda parte com os mortos. Vamos ver a primeira parte, quem nos lê? Obrigado, fique de pé, querido. O povo que estava em treva, a humanidade, viram uma grande luz. Viram Jesus. Viram os seus dias sobre a terra. E ele mesmo dizer, eu sou a luz do mundo. Mas a segunda parte nos diz... Obrigado. Vocês observem que os vivos viram uma grande luz. Mas os que estavam lá, nas regiões de sombra e de morte, o inferno ao ladinho, a luz resplandeceu sobre eles. O que quer dizer isso? Jesus entrou lá. E eu vou parafrasear. Ele entrou lá e disse a Abraão, eu vim te dizer que eu sou a realidade da sombra daquele que era aquele cordeiro. Aquele cordeiro era a minha sombra. Isaías, eu sou aquele que tu deste os 5 nomes. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Eu sou ele. Foi lá e se identificou para eles. E arrancou eles de lá. Porque estavam esperando. Vamos ver Jesus tirando eles de lá? Efésios capítulo 4. Versículo 9 e 8. Vamos fazer o contrário. Em vez de 8, 9. Vamos fazer 9 e 8. Primeiro versículo 9. Sim, vocês observem, este é aquele, diz outra versão. Antes de subir de São Paulo, ele desceu às profundezas mais baixas da terra. Foi lá no inferno e foi lá no paraíso. E versículo 8. Sim, irmão? Obrigado. Quando ele sobe lá do paraíso, e a gaiola, é o cativeiro. Quando faz um friozinho, como lá no sul, dá uns trabalho esses cativos e cativeiro. Porque tem que agarrar ele e levar para dentro de casa. Eu vou levar meu cativo com o cativeiro, guarda lá dentro de casa, lá tem que proteger, fazer um abrigo para o passarinho. Sai um solzinho, vai lá para fora com o cativo no cativeiro. Pendura lá por alguma árvore. É uma mão de obra impressionante. Semelhante fez Jesus.
Ele entrou lá e arrancou os cativos e o cativeiro junto. Seria, Jesus vinha aqui nos levar com essa igreja. Arrancou de lá. Porque ele prometeu. E ele cumpriu. Levantou de lá e colocou lá em cima, no terceiro céus, debaixo do seu altar. Vamos ver agora os salvos não mais lá embaixo, mas lá em cima, no terceiro céus, debaixo do altar. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. 2 de Coríntios 12, versículos 1 a 4. Isto. Obrigado, querido. Observe o que São Paulo está dizendo e falando dele mesmo. Um dia ele foi apedrejado, jogado fora da cidade como morto. Mas agora passou 14 anos. Quando ele está escrevendo esse texto, e ele está falando de 14 anos atrás, quando ele foi apedrejado e jogado fora da cidade. Ele diz, eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas tal homem teve até o terceiro céus. E viu coisas fantásticas. E entre as coisas fantásticas ele diz aí, fui arrebatado ao paraíso. Esse paraíso que no Antigo Testamento estava ao ladinho do inferno, nas profundezas da terra, Jesus levantou e colocou lá em cima, debaixo do seu altar. E desde a ressurreição de Cristo, o salvo que morre não desce mais como no Antigo Testamento, que se tinha medo da morte, porque era descer as profundezas da terra. Mas São Paulo agora diz, e os outros apóstolos e os escritores do Novo Testamento, e principalmente o apóstolo São Paulo, que morrer é estar com Cristo. Morrer agora no Novo Testamento é subir, é estar com Cristo. Na nossa escola bíblica, numa cidade na Argentina chamada Eldorado, se converte uma freira na igreja adventista. E se tornou aluna da nossa escola. Nós aceitamos. E eu estou dando aula, e ela me contou a história, ficou de pé, pediu oportunidade, contou rapidinho o seu testemunho, e me disse, pastor, nós cremos que a pessoa morre e fica lá na sepultura, espírito, alma e corpo, o espírito e a alma junto com o corpo petrificado, até a ressurreição. Agora, se o Senhor me provar que a pessoa morre e sobe para os céus, porque eu não encontrei um versículo até hoje, que estão lá em cima. Se o Senhor me provar, eu deixo de ser adventista e passo a ser assembleiano. Digo, pode preenchendo a ficha aí pode preencher, porque se é essa dificuldade, só já é membro da Assembleia. E qual é o versículo? Digo, me leia 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos ler? Não, desculpe, querido. 4,14. 4,14. Cremos ou não cremos? Tem outra versão que diz assim, inclusive a espanhola que eu tenho. Diz, assim como cremos, diz em espanhol.
Assim como nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quer dizer, estamos bem seguros. Outra versão diz assim: da maneira que ele morreu e ressuscitou, e no espanhol diz na sua vinda ainda. Da maneira que nós cremos que ele morreu e ressuscitou, assim nós cremos que Jesus vai trazer com ele na sua vinda os que dormiram, os salvos. Esta mulher, irmão, vibrou. E se tu chegar lá na cidade de Eldorado, província de Misiones, na costinha do Paraguai, ela está lá membro da nossa igreja, aquela ex-freira. Ela disse: olha, eu tinha uma dúvida, ficar a alma e o espírito junto com o corpo putrificado até a ressurreição é um crime. Mas agora é outro assunto. Então as almas desses salvos que estavam lá embaixo, passou baixo o altar de Cristo, e desde a ressurreição de Jesus, o salvo que morre, que a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Senão que ele sobe e fica debaixo do altar de Cristo até a ressurreição. E aí quando Jesus receba a ordem para abandonar o seu trono, o trono sacerdotal, porque desde o dia que ele subiu os céus até o dia da sua vinda, ele está sentado no trono sacerdotal. A recém após o arrebatamento, que ele vai para o segundo trono, que é o tribunal. Então quando ele se mova dali, ele vai trazer com ele todos os que dormiram, porque lá estão. Agora sim, versículo 16, que o irmão leu, e primeira parte, sim? E o versículo 17... Obrigado. Irmãos, há tanta confusão sobre a vinda de Jesus que dá medo. Esses dias encontrei um pregador, amigo meu, pregando o arrebatamento da igreja e dando ênfases. Tu tem que ouvir a voz da trombeta. Tu tem que ouvir, se você não ouvir, você está perdido. Porque eu quero ouvir a igreja, barababá, que dava medo, mas que ia pegar fogo. E quando queria diminuir a lavareda, lá ele animava de novo. Tu tem que escutar o som da trombeta, E depois se sentou ao meu lado todo suado. Como estava, pastor Hermes? Digo, vou orar por você para Deus te levar para o céu o mais breve possível. Tu tem que morrer em seguida, homem. E amanhã eu vou pregar, vamos nos contradizer, porque eu vou ter que dizer para o povo que não morra. Se quem quiser ser arrebatado. Porque a trombeta será ouvida pelos mortos e não pelos vivos. A trombeta tocará e os mortos ressuscitarão. Essa trombeta não se escuta na terra. Essa trombeta é nos ares, é lá em cima, debaixo do altar de Cristo. Essa trombeta é uma ordem para que os mortos abandonem aquele lugar e desçam buscar os seus corpos. Mas na terra não se ouve. E a gente escuta hinos aí que dá vergonha.
erros escatológicos. É um cantor não ter humildade de escrever o seu hino e nos trazer para alguém corrigir. Se escreve livros e se edita sem uma correção. Esses dias eu estava no pé da Cordilheira dos Andes, em Mendoza, na Argentina. Me faltava 2 dias para terminar as classes e voltar ao Brasil. Me chegaram 3 pastores da Patagônia, mais de 1000 quilômetros. Pastores, soubemos que o senhor está aqui e trouxemos nosso livro para o senhor corrigir. E o senhor tem que corrigir, mas tem que levar de volta para editar. E eu tive que me comer 270 páginas em 2 dias. E à noite da aula, para depois escrever e dizer está tudo bem. Foi pouquinhas coisas que trocamos, mas a pessoa tem humildade. Agora esse dia corrigi um CD que estavam para gravar, e um hino tive que tirar não houve arrumação. Tiramos 100%, a cantora saiu feliz. Esse hino não edite, minha filha. Isso é heresias, coisas erradas, coisas que faz a igreja gritar, pular, saltar, e nem pensam que está tudo errado lá no meio. Os próprios hinos de corais, na cidade de Carazinho, eu escutei o coral, tive que pedir os hinos e fazer uma revisão e trocarmos palavras e tantas expressões antibíblica, que a Bíblia não diz. Pastor Anaconde, muito conhecido na Argentina, meu amigo, me mandou as brochuras, os rascunhos, para corrigir um livro, Dízimos e Ofertas. Quando eu olhei a capa, Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 11. Um piso abaixo de nós. Como é que eu vou editar um livro e lançar em capa? Malaquias 3, 8 a 11. Se eu estou na dispensação da graça e vou ensinar o dízimo na dispensação da graça. Fizemos uma correção, ordenamos aquele livro, mas trocamos o texto-chave do livro. Aí colocamos lá Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Quem nos diz de memória? Bem forte. Bem forte. Isso aqui deu 1% aí desse versículo? Ai, ai, ai. Um versículo nosso, da nossa dispensação, irmãos. E vamos lá para Malaquias chamar as pessoas de ladrões. Cometendo erro ético. E correndo até perigo de tomar um processo em cima. Mas é tão lindo ensinar sobre o dízimo. Eu preguei 5 terça-feiras sobre o dízimo. E as entradas da igreja triplicou. Porque essa igreja que não a que eu estou atual, uma outra igreja, era acostumada de laço e mais laço. E tu é um ladrão e tu te rouba. E ladrão isso e ladrão aquilo. Mas até os animais gostam de carinho. Sim ou não? E os seres humanos? A laço não abrimos o bolso deles. Não fazemos eles serem fiéis. Dentro desse versículo, eu preguei 5 noites. Aqui certamente recebe os dízimos homem mortal. Vamos supor que o nosso irmão, sua graça, irmão Roberto, seja um tesoureiro.
O Roberto é mortal ou não é mortal? E aí está dizendo o escritor aos Hebreus que aqui toma o dízimo homens que são mortais. Quando eu estou pagando o dízimo a um homem mortal, ali está recebendo um que se dá testemunho. E como lei, quem não pagasse o dízimo era um ladrão. Tu paga o IPVA do teu carro ou não? Por que tu pagas? É uma lei. E se tu não pagar? Porque é lei. Mas a lei terminou e entrou a graça. E hoje, na dispensação da graça, o dízimo não é voto e não é lei. Dízimo hoje é fruto de salvo. Mas eu, se fosse você, eu dava um aleluia de tremer esse lugar aí, rapaz. Jesus não falou que temos que dar frutos. E ali há 3 classes, há fruto, mais fruto e muitos frutos, fala o Evangelho de João. Muitos frutos. Entre os frutos que o salvo tem que dar, um deles é os seus dízimos. Dar o dízimo porque eu sou salvo, porque é um fruto de um salvo. Eu fui visitar um irmão na minha cidade que tem um pomar. E eu, olhando o pomar dele, encontro uma planta de jabuticaba. Eu creio que tem aqui, né? A jabuticaba. Uma planta linda, alta, as folhas bonitas. Olhei no tronco, estava toda arriscada, machucada. Eu disse, Vanderlei, por que tu não ata um arame enfalpado em volta para não deixar os gatos machucar essa planta? Diz, não, pastor, isso não foi os gatos. Essa planta aí é bem adubadinha, bem cuidada e não me dava fruto. Aí eu fui falar com o irmão Berté, que é um agrônomo, e ele disse, eu vou lá curar a tua jabuticaveira. Chegou lá, pegou um rastel e me grudou o rastel de cima embaixo. Riscou o lombo dessa jabuticaveira. Pastor, ficou tudo machucado, mas dá fruto que dá gosto de ver. Vocês me entenderam, né? Amém, então. E Deus tem uns rastelzinhos aí que... Glórias a Jesus. Então, irmãos, na vinda de Jesus não haverá toques de trombeta e não haverá anjos. Quando eu estava no IBE, na escola bíblica, lá no ano 70, no ano 1970, 71, os professores nos levaram a pregar à noite numa capela, num distrito, e eu era o pregador, e eu usei Mateus capítulo 24, ali o versículo 30, 31, enviará os seus anjos a recolher os seus escolhidos de uma a outra extremidade. E eu confundi o arrebatamento da igreja com 7 anos mais tarde que a vinda de Jesus em glória. E nós tínhamos um missionário que já está na eternidade, irmão Fermino, bem moreno, para não dizer bem negro, que pesava entre 190 e 200 quilos. Ele foi missionário no Chaco Boreal do Paraguai. E ele contava que numa picada lá ele encontrou uma onça. E pararam os dois, ele com violão, ele e a onça. Um olhando para o outro.
E dali a pouco ele quadrou o corpo e a onça se largou no meio de um matagal. E ele ficou olhando, dizia, a onça caiu lá e começou a vomitar. Diz, a onça olhou para mim e atacou o fígado da onça. Viu muita graxa aqui. Mas escapou. E eu pregando sobre a vinda de Jesus, digo, os anjos vai levar um e os anjos pega outro. E disse, pobre do anjo que tiver que levar o Fermino. Com seus 200 quilos, vai ser uma guerra. Todo mundo riu, menos professores. No outro dia me chamaram lá na direção e me disseram, onde tu descobriu que os anjos vão levar a igreja? Está na Bíblia. Não é assim, meu filho. Ali é a vinda de Jesus em glória. Quando ele venha, vem os anjos. Israel estará na região de Edom, que está 93 quilômetros ao sul do Mar Morto. Lá está Edom, nos refúgios naturais, escapando da guerra do Amargedom. Israel, o remanente, estará esparramado, então enviará os seus anjos a recolher os seus escolhidos, mas não é a igreja que vai ser levada por anjos. Então alguém tem que parar nós quando nós erramos e nos corrigir. Senão uma corrente de erros insuportável. Eu pregava numa igreja russa, na Argentina, muito grande. E preguei pela manhã e um colega meu pregou à tarde e eu pregava à noite. E à tarde ele pregou sobre as 10 virgens. E agarrou as 10 virgens e grudou na cabeça da igreja. E rasgou o ponche das 10 virgens. E depois, um mês de janeiro muito quente, depois que meteu a igreja, as 10 virgens na cabeça da igreja, sentou do meu lado, todo suado. Como é que está a mensagem, pastor Hermer? Digo, eu estava torcendo que tu não me perguntasse. Mas já que tu perguntou, o que eu vou fazer? Digo, bem suada. Bem suada. Bem suada. Como pode ser? Eu disse para ele, onde é que tu descobriu que a igreja é 10 virgens? Se a igreja está no singular e as 10 virgens estão no plural. Se a igreja é a noiva, é a esposa, e nunca 10 virgens. Mas eu preguei a vida inteira, mas eu também preguei errado, até que alguém me disse, João, não faça mais isso. Tu está errado. E eu tive a humildade de parar, não dizer mais que a igreja era 10 virgens. Digo, em que livro está? Que livro está as 10 virgens? Mateus? Está em Marcos? Está em Lucas? Está em João? A que povo foi direcionado Mateus? E Marcos? E Lucas? E João? É um assunto privado só para judeus. E Jesus dando uma lição para eles e mostrando que o anticristo ia aparecer, e o anticristo ia convencer eles. Jesus conta um casamento dos judeus conservador, porque aí os liberais, os tradicionais e os conservadores. O casamento dos conservadores, irmãos, eles fazem 2 festas. A primeira festa se chama a festa da família. Eles fazem o casamento, se reúne só as 2 famílias e faz uma festa privada. Assim faz os conservadores. A linha conservadora. Depois da festa privada, recém vem a festa pública.
Quando chega o dia da festa pública, a noiva já está lá dentro, já se casaram, já fizeram a festa privada da família. Agora, quando chega a festa pública, o noivo sai em busca de um cortejo. Mas a noiva está lá dentro, já se casaram, já tiveram a festa familiar. Agora vem o noivo com um cortejo de virgem para o grande casamento público. E quando o noivo vai buscar, contando Jesus, encontra 5 preparadas e 5 despreparadas. As preparadas ele chamou de as preparadas, e as despreparadas. E só 5, só a metade acompanhou o noivo, mas a noiva já está lá dentro, e já se casaram, já tiveram a festa familiar, agora vão ter a grande festa pública. O que Jesus queria dizer para os judeus? Eu estou dizendo para vocês, judeus, que um dia eu vou arrebatar minha noiva, minha igreja. Eu vou arrebatar ela num abrir e fechar de olhos. Vou coroar ela no tribunal. Eu gostaria de mostrar lá no mapa, mas vocês não vão distinguir. Vai dar uma festinha de 7 anos. Mas quando ele arrebate a sua noiva, a sua esposa, aparece o anticristo no capítulo 6 e versículo 2 de Apocalipse, que o anticristo é falso, vem um cavalo branco, mas é falso. O verdadeiro vem lá, dali 7 anos que vem o verdadeiro, no capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse. Mas aparece o anticristo, confunde os judeus. A metade dos judeus vão abraçar o anticristo, mas a outra metade não, esse não é nosso Messias. Você passa os 7 anos, termina essa festinha aí de 7 anos, põe a festinha nisso aí. E passados 7 anos, vem ele, no capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, e ali vem 3 glórias. Vem a glória dele, vem atrás vem a glória dos anjos, e mais atrás vem a glória da igreja. Vai ser uma glória fantástica, que diz Apocalipse, que os moradores da terra vão olhar para esta glória, vão correr, vão pedir que as montanhas caiam sobre eles e esconda eles do rosto daquele que está vindo. Desejarão morrer, bem forte, e a morte fugirá deles. Ele pisa, como diz Zacarias 14:4, o Monte das Oliveiras, se partirá na metade, formando o Vale de Josafá, que a geografia nos fala, mas não existe esse vale, será formado no dia da sua vinda, ao lado de Jerusalém. Os anjos servirão, reunindo Israel para o julgamento das nações, e a igreja fica ali em cima, na Nova Jerusalém, com acesso à terra, mas ela estará ali. E quando ele venha, ele vai em busca de Israel. E quando ele vai em busca de Israel, para terem a grande festa pública, que é o milênio de paz, o reino milenal dele. Quando ele vem em busca de Israel, encontrará Israel dividido. A metade aceitou o Cristo do capítulo 6, versículo 2, e a outra metade não aceitou. E aqueles que aceitaram o anticristo, ele vai chamar de nécios. Que nécios quer dizer loucos. Onde estava a cabecinha de vocês, loucos? De aceitar, não se deram por conta que não era eu.
Mas só metade que serão os conservadores. Mas os tradicionais e os liberais vão abraçá-lo. Mas os conservadores estarão lá gemendo e chorando, fugitivo lá em Edom e outros lugares. Que os anjos vão ter que reunir eles para a grande festa pública agora, que é o milênio de paz. E a esses que não aceitarão o anticristo, ele chamará de prudentes. E esses entram no gozo do seu Senhor, que é o milênio de paz. Então Jesus está tratando com judeus e não com a igreja. Mas pastor, então não posso mais falar das 10 virgens? Pode. Continue pregando. Só que explique para teus ouvintes que a Bíblia tem uma linha hermenêutica que ninguém pode mudar. Mas esta linha hermenêutica é que nem a rua que faculta duas calçadas, que são chamadas as duas adaptações que nós podemos fazer, que são tipologias. Então, irmãos, o meu assunto essa noite é as 10 virgens, mas as 10 virgens é Israel. E assim como vai acontecer com Israel, não vem acontecer com nós. Porque aqui há um exemplo, aqui há uma tipologia. Eu terminei de corrigir 2 livros norte-americanos. Até o dia 2 estou viajando para lá, dar estudos. Na Flórida, lá em Boston. Lá em Somerville devo estar. E terminei de corrigir. E um deles é escatológico. Mas esse pregador, esse escritor, teve a humildade de me mandar o livro. E a gente dá o direito da gente corrigir, a gente colocar em ordem, para sair uma coisa boa, cheia de erros, cheia de tanta coisa errada. Irmãos, eu estou sentindo hoje de manhã, essa tarde, que Deus está mexendo muito com nós os obreiros, porque nós estamos muito tranquilos, pensamos que tudo vai bem. Que damos 4, 5 gritos que o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive e o povo vibra. Mas eu estou sentindo, desde ontem à noite, ali no hotel orando, que Deus está mexendo dentro de nós, para nós sentir um desejo profundo na interpretação bíblica. Anteriormente, nós dava 4 gritos ali na esquina e não tinha problema, as pessoas se convertiam. Mas hoje as nossas igrejas estão cheias de gente da faculdade. Quando tu abre a boca, ele já sabe o que tu vai dizer. E saem rindo. E escutam pregações erradas, irmãos, até nas leituras bíblicas. Na nossa igreja chegou um pregador, amigo meu, e pregou aquele versículo agora há poucos dias. Aquele versículo disse, João, e Jesus veio para, mas todos aqueles que o recebem, deu-lhe o direito de ser chamado. Vamos repetir tudo junto. Jesus veio, mas todos quanto o recebe, filhos de Deus. Só uma pessoa me repete sozinho, bem forte. Jesus veio, bem forte aqui. Mas ele pregou, leu o texto, diz que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram, e aí nós aceitamos e passamos a ser filho de Deus. Terminou o culto, abracei ele, é meu amigo, senão eu não vou fazer isso.
Digo, me repete o versículo. Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram, mas todos quanto aceitam recebem o direito de ser chamado filho de Deus. Digo, me leia na Bíblia. Ele abriu a Bíblia, João 1,11. Jesus veio para os seus, mas leia correto, homem. Aí ele veio ler como alguém disse aqui. Quem é que foi que disse aqui? Jesus veio para o que era seu. Esse versículo não está dizendo que Jesus veio para os judeus. E a gente prega, Jesus veio para os judeus. Não, nesse versículo não. Nesse versículo, João está dizendo que Jesus veio para o que era seu, o que era dele. A missão dele de morrer na cruz. Ele veio fazer o trabalho dele, a missão dele, morrer na cruz. Veio para o que era dele, a missão dele. Agora, os seus, que são os judeus, não aceitaram a missão dele. Aí sim, todos quanto aceita, tem o direito de ser chamado filho de Deus. Um grande amigo meu sentou na cadeira, agarrou a cabeça com as duas mãos. Se eu pudesse sair correndo, juntar as pregações que eu fiz, eu sairia juntando. Felicito o pastor Wellington, toda a sua equipe, por essa grande escola. Não é fácil, eu sei o que é uma escola. Mas isto é lindo, isto é precioso, nós interpretar a nossa Bíblia. Nossos púlpitos estão muito pobres de Bíblia. Muitas vezes se vira em gritos, em barulho, e se toma um termômetro equivocado. Aquele que grita mais forte, aquele que grita mais alto, aquele que faz mais mecanismo, abrace, largue, abrace de novo, e diga para o teu irmão isso. Apareceu um pregador lá, na nossa cidade, e lá umas horas do culto disse, diga para teu companheiro que ele é um cabeça dura. Eu tinha um pastor amigo meu, diga, eu quero dizer para o senhor que o senhor tem uma mente tão linda, tão preciosa. O senhor é um homem de Deus, ungido por Deus, ungido pelo Espírito Santo. Mas esses atrevidos fazem tudo isso aí. E tem aplauso. Eu preguei em muitos congressos, parei de pregar em congresso, irmão. Porque eu não sei gritar, não sei pular. Pastor Cezino Bernardino me convidou umas 4 vezes para os Gedeões, eu não aceitei vim dar estudo, e venho dar estudo cada tanto na igreja em Camboriú, e ele foi lá na minha casa, disse, prepara um churrasco gaúcho que eu vou lá comer e acertar contigo. E veio. E antes nós estar sentado à mesa, por que tu não vai a Camboriú? Digo, pastor Bernardino, que lá não é para mim. Se o senhor me levar lá, vai ser um fracasso o seu congresso. Eu não sei pular, não sei gritar. Se eu vou pular, eu vou cair lá embaixo e vai ser um fracasso. Então o senhor convida quem grita, quem pula, e o povo gosta disso, tem que dar. Então eu vou, de vez em quando, vou lá dar estudo. Mas amanhã, que aquele relógio me manda parar, amanhã, irmãos, nós entramos diretamente à escatologia bíblica sobre as ressurreições e a vinda de Jesus. Amanhã pela manhã, vamos tratar das ressurreições e a vinda de Jesus. Assim sentadinhos, assim